Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Tribuna Virtual, transmissão ao vivo pela Rede Alesp. O Tribuna Virtual é um programa produzido pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus para garantir aos deputados um espaço com assuntos de interesse da população. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. Muito bem, a palavra agora é do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Vamos ver se o deputado já está aí com a gente. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Ontem o governo estadual anunciou a vacinação dos profissionais da educação e dos profissionais da segurança pública. São, eu diria que 2 vitórias parciais ainda, sobretudo dos servidores ainda da educação, parciais porque o anúncio feito só é referente à vacinação de servidores da educação acima de 47 anos. Isso praticamente divide a rede de ensino. Nós solicitamos e exigimos que todos os profissionais da educação sejam vacinados de todas as idades, né? Todo o pessoal do quadro de apoio escolar, todas as redes de ensino das municipais, da estadual e da rede particular também, todos os professores do estado de São Paulo e todos os gestores. Essa é a reivindicação que nós fazemos para que as escolas possam, em algum momento, quando houver condição sanitária real, reabrir as escolas. Lembrando que se trata ainda da primeira dose, ainda. Então, eu digo isso porque a minha preocupação, senhores deputados e deputadas, é que o Rocieli Soares ele é apressadinho para abrir escola, está louco para reabrir, mas não vê a hora de reabrir novamente as escolas. Ele conversa muito com os setores ligados às escolas particulares, aos donos das grandes escolas particulares. Ele ouve esse pessoal, ele não ouve os trabalhadores da educação pública, as entidades que representam as escolas públicas do estado de São Paulo. Ele gosta mesmo de conversar com quem tem o poder econômico. E aí ele é louco para abrir escola. Então, tem que alertar o secretário. Primeiro, o secretário tem que vacinar todos os profissionais da educação. Segundo, é a primeira dose ainda, depois tem a segunda, e depois tem um tempo para que a vacina tenha efeito. Então, o secretário tem que esperar, né, a sua ansiedade, entre aspas, em querer reabrir as escolas. É porque vai ter que depois dar a segunda dose em todos, porque os professores não voltam metade com vacina e outra metade sem. Isso não será possível, né? Nós só voltaremos, falo isso como professor também, em nome deles, eu sou professor, diretor de escola pública, só haverá volta às aulas, com certeza, quando todos os profissionais da educação estiverem vacinados e mais, e quando houver realmente condições sanitárias seguras. Então, eu queria fazer isso. Vacina para todos os profissionais da educação, independentemente da idade. Quero ainda saudar a importante a vacinação de todos os servidores, também do sistema prisional, da segurança pública, do Corpo de Bombeiros, dos servidores do sistema prisional, que estão morrendo, inclusive. Eu conversei com o presidente do sindicato, Fábio Jabá, todo dia ele me passa o obituário das pessoas que morreram no sistema prisional, contaminadas, na Polícia Civil, na Polícia Militar, enfim, é uma situação generalizada. Então, é muito importante que todas as pessoas que trabalham com o público, atendendo a população, na ponta, sejam vacinadas. Eu faço aqui só uma ressalva e gostaria de fazer aqui também mais uma exigência ao governo. O governo parece que deixou de fora, esqueceu os trabalhadores da Fundação Casa. Olha que absurdo, os trabalhadores da Fundação Casa trabalham
com reeducação, estão em contato com milhares de adolescentes. Então, governador Dória tem que incluir no plano de vacinação, anunciado ontem, os servidores da Fundação Casa. Eles ficaram de fora, os servidores também estão sendo contaminados, estão numa situação muito difícil, eu já denunciei isso aqui em vários momentos. Então, Fundação Casa tem que vacinar todos os servidores da Fundação Casa. Aproveito ainda, senhor presidente, logicamente, para defender a aprovação do PDL número 22, pelo fim do confisco dos aposentados e pensionistas. O nosso projeto já foi aprovado no Congresso de Comissões com parecer favorável. Tem que votar agora aquela emenda de plenário, que ficou pendente, para que o projeto volte à pauta de votação, como ficou acordado no ano passado. Esse projeto do acordo ainda do ano passado. Então, nós exigimos que ele entre em votação, que a emenda seja votada imediatamente no próximo Congresso de Comissões, e o projeto volte para a pauta, ser votado, né? E também aproveito ainda para continuar aqui exigindo que o governo estadual faça com que o Hospital das Clínicas de Bauru funcione. Nós temos uma estrutura montada em Bauru, que é uma cidade extremamente afetada pela crise do coronavírus. Lá a situação é de calamidade pública, colapso no sistema de saúde. É uma das cidades onde nós temos o maior número de pessoas morrendo, inclusive. A situação lá é grave. E lá nós temos um hospital que foi construído em 2012, o Hospital das Clínicas, e até agora o hospital não foi inaugurado. O hospital tem várias alas prontas para serem ativadas e receber, né, os pacientes, e até agora nada, gente. É um absurdo. Eu fiquei chocado, eu vi as imagens do hospital, vários andares extremamente aparelhados e preparados, mas o governo, até agora, numa crise dessa de pandemia, o governo Dória, que se diz o grande gestor, não consegue dar conta de inaugurar de fato, de fazer funcionar o Hospital das Clínicas de Bauru. É um escândalo total. Sei que o Ministério Público lá já entrou, me parece, com uma ação civil pública. O MP está tomando as providências devidas. Quero saudar o Ministério Público pela ação nesse sentido, lá na região de Bauru, mas o governador não se mexe. Inclusive, o governador retirou 600 milhões do orçamento da saúde. Todos se lembram, quando nós fizemos o debate, depois da aprovação, ele queria retirar 800 milhões. Nós conseguimos, aí, com a nossa luta, impedir, e ele retirou 600 milhões no momento de pandemia. E esse dinheiro está fazendo falta, governador, está fazendo falta lá no Hospital de Bauru, que tem que ser ativado imediatamente, porque ele é um hospital também que vai ser um hospital-escola, que vai servir a nova faculdade de medicina da USP, que já tem 3 ou 4 anos de existência. É um hospital estratégico para atender toda a população, não só de Bauru, de toda aquela região, mas também vai ser um hospital-escola. Eu não sei, cadê o gestor, minha gente? Ele foi eleito dizendo que é o gestor, não sou político, sou gestor. Cadê o gestor da iniciativa privada que não consegue ativar um hospital desativado construído em 2012? Enfim, já tem decreto de 2018, existe já um decreto, que é o decreto 63589 de 2018, criando o Hospital das Clínicas, que não funciona. Plena pandemia, em Bauru ainda. Gestor Dória, cadê o gestor? Cadê a competência administrativa? Então, nós exigimos que o hospital seja ativado imediatamente para atender não só a população de Bauru, mas de toda a região. Repito, que seja um hospital também, hospital-escola para a Faculdade de Medicina, de Odontologia, que já existe, essa faculdade lá na USP de Bauru, né, que ela tenha uma relação com o Centrinho, que é um outro hospital importante. Enfim, é uma exigência básica que nós estamos fazendo aqui em nome de toda a população do estado de São Paulo. Ativação urgente do Hospital das Clínicas de Bauru. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. A palavra agora é da deputada Letícia Aguiar, do PSL.
Boa tarde, obrigada. Utilizo hoje essa tribuna virtual para falar de uma cidade tão importante para o estado de São Paulo e para o Brasil, que é a cidade de Aparecida, que fica aqui no Vale do Paraíba, no Vale da Fé, que impulsiona o turismo religioso de toda a região e do Brasil, porque é, de fato, onde fica situada a Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Pois bem, diante de toda essa crise pandêmica que nós estamos vivendo, não é apenas uma crise de saúde, uma crise sanitária, a gente também está vivendo uma crise econômica muito grande, diante, né, dos decretos aí do governador, que versa sobre o impedimento das pessoas trabalhar. Estive em Aparecida no dia 11 de março, agora, visitando a cidade, fui lá no Jornal Regional, que é da TV Aparecida, com o objetivo de entender melhor, de perto, a situação que a cidade de Aparecida tem vivido e tem sofrido diante dessa situação difícil de estar tudo fechado e de não poder trabalhar. Lá em Aparecida, tem em torno de 2.500 ambulantes, feirantes, que vivem, basicamente, vive 100% do comércio, do turismo religioso. Importante destacar que em 2019, a cidade de Aparecida recebeu em torno de 12 milhões de romeiros, de peregrinos do Brasil, do mundo inteiro, que vão até Aparecida para alimentar a sua fé. E com isso gera o comércio e o turismo religioso, que gera emprego e renda para o município. Nesse dia 11 de março que nós estivemos lá, nós conversamos com o vereador André, que faz essa interlocução conosco, conversamos na Câmara Municipal com outros vereadores, com a presidente da Câmara, entendendo a realidade, e eles começaram a nos passar a dificuldade que as famílias estavam passando porque estavam sem poder trabalhar, desempregadas, em torno de 8.000 famílias em situação de extrema vulnerabilidade mesmo, sem ter o que comer. Então, diante de toda essa situação, né, vendo essa realidade, eu fiquei, poxa vida, eu tenho que fazer algo mais, eu tenho que... a gente se sensibiliza com a situação dessas pessoas. Fui até lá, o comércio, né, onde estava tudo fechado, fiz questão de fazer uma transmissão ao vivo das minhas redes sociais e utilizar a força das redes sociais, das minhas redes, com o objetivo de mostrar a realidade e a dificuldade que a Aparecida estava passando. Naquela transmissão, nós alcançamos em torno de 130.000 pessoas. E, com isso, nós iniciamos um trabalho de solidariedade. No dia 19 de março, retornei à cidade, levando doação de leite. Eu adquiri 500 litros de leite para doar para as crianças, para as famílias em situação de vulnerabilidade. E um parceiro que é aqui de São José dos Campos, né, da cooperativa de laticínios de São José dos Campos, a Coop, o seu Benê, também sensibilizado, doou mais 500 litros de leite e mais 500 litros de iogurte. Essa doação foi feita, né, e nós iniciamos uma campanha que eu preciso falar aqui para vocês, que é uma campanha tão bonita de solidariedade, de empatia, de compaixão, de cooperação nesse momento de dificuldade que todo mundo está passando. É a campanha Amor em Forma de Alimento, unidos aos vicentinos do 31 de março aqui de São José dos Campos, nós estamos arrecadando alimentos. E qual é a boa notícia? Com tudo isso, a gente divulgando nas redes sociais, compartilhando essa missão de ajudar o próximo, né, da gente ser solidário, porque o povo brasileiro verdadeiramente ele é solidário. Nós conseguimos bastante doações que estão sendo entregues aos poucos. Eu conheci lá o Fundo Social de Solidariedade, estive com o prefeito de Aparecida entregando as doações, e ele foi passando para nós a dificuldade, e um dado importante, quase mais de 70%, entre 70% e 80% da população de Aparecida está sem trabalho, está desempregado, ou seja, como que vai até... se alimentar, né? Porque a alimentação também é uma promoção de saúde, sem trabalho. Então, fica impossível e inviável. E, diante disso, a campanha Amor em Forma de Alimento está ganhando, né, muito mais força. E eu fiquei muito feliz com a notícia hoje, que eu preciso destacar e trazer para vocês que nos acompanham pela Rede Alesp. O CEAGESP, né, que agora há pouco tempo foi indicado aí pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, a presidência do CEAGESP, o Coronel Melo Araújo, aqui meus cumprimentos ao coronel que vem realizando um brilhante trabalho, estivemos juntos agora recentemente, inclusive, fazendo uma visita para o Coronel Melo Araújo, e hoje eu falei cedo com ele esteve na cidade de Aparecida, e eles fizeram uma grande força-tarefa em prol de Aparecida. Levaram para Aparecida hoje, na data de hoje, dia 25 de março de 2021, quase 300 toneladas de alimentos, dentre ovos, pescados, hortifruti, feijão,
trigo, foi entregue hoje na cidade de Aparecida, e eu quero aqui parabenizar todos os envolvidos, fazer esse reconhecimento, esse justo reconhecimento aos feirantes, aos permissionários do CEAGESP e os permissionários também de todos os CEASs do estado de São Paulo, que todos ajudaram, os funcionários do CEAGESP, os produtores rurais e vários empresários do estado de São Paulo, que mesmo diante da situação, se comoveram e também ajudaram a entregar hoje essas 300 toneladas de alimentos para a cidade de Aparecida. Portanto, quero aqui destacar essa iniciativa tão importante, né, da CEAGESP, de todas as pessoas, você aí que está doando o seu alimento, o seu arroz, o seu feijão, o seu macarrão, que está solidário com a situação de Aparecida e também de outras cidades que precisam de ajuda, de acolhimento nesse momento difícil. Então, parabéns a todos que estão fazendo a sua parte, a todos que estão envolvidos, a todos que entenderam, né, a situação que nós estamos e que o brasileiro é isso, né? É sentimento, é acolhimento, é afeto, é cuidado, é solidariedade. Então, meus parabéns. Quero destacar também que vou enviar para o CEAGESP, para todos que fazem parte, que fizeram parte dessa força-tarefa, em 3 dias, quase 300 toneladas de alimentos para a cidade de Aparecida. Enviarei uma congratulação oficial para esse justo reconhecimento. Parabéns a todos os envolvidos, Deus abençoe. E aqui em São José dos Campos, a gente continua a missão também por Aparecida e por outras cidades, junto com os vicentinos do Parque Industrial, ali do 31 de março. Você que quer doar o seu alimento, você pode procurar lá a rua Luiz Pereira Pinto, número 133. Vamos ajudar quem mais precisa, porque não é só Covid que mata, né? A fome também mata, as dificuldades financeiras também, né? Que envolvem, inclusive, problemas psicológicos, de depressão. Então, agora o momento é de união e de esforços. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputada Letícia Aguiar, do PSL. E a palavra agora é da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada, agradeço a oportunidade, cumprimento todos os meus colegas que participam da tribuna de hoje, as pessoas que nos acompanham. Eu fiz aqui uma listinha de temas, que como essa semana houve sessão extraordinária, houve congresso bem no horário da tribuna, estou com vários assuntos aqui atrasados, vamos dizer assim. Primeiro, eu cumprimento o governo executivo, a gente tem que reconhecer, a gente tem que criticar quando erra, reconhecer quando acerta. O fato de ter anunciado o início da vacinação dos profissionais de segurança pública e dos profissionais de educação, entendo como um avanço. Por óbvio, seria desejável que todos já pudessem se vacinar, porém, nós estamos dando passos conforme a disponibilidade de vacinas. Tenho uma esperança muito grande que a semana que vem seja uma semana mais profícua na vacinação, porque o ministro Pazuello, antes de sair, anunciou que o governo federal adquiriu todo o maquinário necessário para produzir a vacina de Oxford no Rio de Janeiro, numa quantidade de 6 milhões de doses por semana. Isso foi um anúncio feito formalmente. Quero crer que conseguirão atender essa expectativa, e se isso acontecer, penso que o governo do Estado de São Paulo e os demais governos conseguirão acelerar esse processo de vacinação. Quero esclarecer, pelas muitas mensagens que recebi, pelos anúncios feitos pelo governador, que a vacinação dos profissionais da segurança pública e da educação não impactará, não atrasará a vacinação dos idosos, né, que vem acontecendo dos mais idosos para os, vamos dizer assim, para os menos idosos ou para os jovens idosos. Então, para tranquilizar um pouco os corações, o deputado que me antecedeu falou que a Fundação Casa não estaria contemplada. Ele deve ter recebido os mesmos e-mails que eu recebi ontem, as mesmas reclamações dos servidores da Fundação Casa, só que, diante de muitos pleitos, destaco o pleito do próprio secretário de Justiça, o governador incluiu entre os profissionais de segurança pública a serem vacinados os funcionários da Fundação Casa e os policiais federais e também da Polícia Rodoviária Federal. Então, serão vacinados policiais militares, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários, os policiais penais, ou seja, todos os funcionários de presídios. Eu até tinha feito uma indicação
para esta categoria que tinha sido colocada depois da população carcerária, em virtude dos muitos pleitos ontem, de colegas das mais diversas siglas, do secretário da Justiça, dos representantes de categorias, foram inclusos também os funcionários da Fundação Casa, e os idosos continuarão sendo vacinados. Ontem, aqui na casa, foi um dia de luta intensa, né? Nem sempre é possível passar todos os detalhes, nem sempre é possível o público compreender, né, como essas lutas são difíceis, mas houve uma série de reuniões internas, reuniões televisionadas, uma série de protocolos, de projetos de vários colegas substitutivos, da minha o apoio da bancada, relatórios e votos apartados, para que pudéssemos, né, autorizar o uso do soro anti-Covid. Entendo que, muito em virtude dessa pressão, ontem mesmo, a Anvisa autorizou o uso do soro, primeiramente num hospital universitário, que era até a proposta que eu tinha apresentado aqui na casa, pelo que eu entendi, para doentes crônicos. Como tudo é muito novo, né? Quero aqui agradecer o pessoal da Anvisa, o pessoal do Butantan, os colegas que se irmanaram a mim na luta ontem. Hoje terei a oportunidade de participar de um programa com a Rede Alesp, por meio da jornalista Melissa, e também com uma representante do Instituto Butantan, para compreender melhor os detalhes, né, dessa liberação, dessa pesquisa que será feita num primeiro momento, qual será a amplitude, quantos pacientes serão alcançados, o tempo que nós levaremos para ter acesso mais, vamos dizer assim, amplo a este soro. E se conseguir essas informações ainda hoje, amanhã, na tribuna virtual, dividirei essas informações com todos que nos acompanham, mas entendo que em meio, né, muitas notícias ruins, muitas notícias tristes, muitas mortes, muita apreensão, muita insegurança, há, né, algumas notícias boas, né, uma possibilidade de aumento no número de vacinas, o acesso às vacinas por categorias mais do que essenciais, né? A manutenção da vacinação dos idosos, e ao lado da vacinação, que é muito importante para a prevenção da Covid, nós conseguimos aí uma esperança a mais de cura, que é a possibilidade de utilizar, ainda que num primeiro momento experimentalmente, o soro anti-Covid do Butantan. Para que as pessoas compreendam, ontem até, como esses últimos dias foram muito corridos, eu ia tentando atualizar o que estava acontecendo aqui dentro, nas redes, eu oficiei a Anvisa várias vezes, oficiei Butantan várias vezes, fiz reuniões presenciais, e algumas pessoas me agrediram muito nas redes, dizendo que eu estava fazendo desse soro um elixir, né, que não era científico. Então, eu peço às pessoas que tenham compreensão, para um pouco de tolerância mesmo, para reconhecer que a ciência ela só existe porque existem as pesquisas, né? Porque existem os testes, porque os cientistas ousam, buscam saídas, buscam alternativas. Então, querer que o soro seja usado de maneira responsável, de maneira controlada, de maneira acompanhada, não tem nada a ver com curandeirismo ou com anticientificismo. Não, isso é ciência pura, tá? Isso é ciência pura, e eu fico muito feliz, né, dessa vitória. Eu considero uma vitória, porque desde dezembro eu venho batalhando para que essa autorização seja dada. Entendo que ela foi dada tardiamente, mas antes tarde do que nunca, e vou acompanhar de perto, né, todo o processo de utilização desse novo caminho de enfrentamento à doença que tanto nos aflige, que é a Covid-19. Recebi aqui ofício da Câmara Municipal da cidade de Cajati, ofício este encabeçado pela vereadora Rosângela Aparecida Rodrigues, mas subscrito por vários vereadores, vereadora Priscila Castro, vereador Alexandre Matos, a Denise Pedroso, José Anselmo, Walter Romualdo, Erdirleia Pereira, Lineu de Camargo, Alex de Jesus. Esses vereadores estão pedindo ajuda
da Assembleia, a ajuda do governo do Estado, para que consigam equipar, né, o Hospital Regional do município de Registro, que atende ali toda a região. Tá? O ofício vem da Câmara Municipal de Cajati, mas esse ofício pede pela região, né? Faltam leitos de UTI, os equipamentos de saúde que há não estão suficientemente equipados. Então, peço aqui o olhar do secretário da Saúde por Cajati, por Registro, por toda essa região. Recebi também um ofício desesperado, conjunto das cidades de Igarapava, Jabuticabal, Mococa e Ipuã, rogando ajuda para a aquisição dos anestésicos, em especial os anestésicos necessários para intubação. Eu sei que esse é um problema que aflige o país, né? O risco de faltarem esses anestésicos, mas pelo drama do ofício, tom do ofício, talvez a região esteja numa situação ainda grave. Peço o olhar carinhoso aqui do secretário da Saúde, do Poder Executivo, para com essas cidades, Igarapava, Jabuticabal, Mococa e Ipuã, no que concerne aos anestésicos para intubação. Solicito também a atenção do governo do Estado para que tenhamos álcool gel nas estações do metrô e, se possível, também nos ônibus. Todos sabemos que as pessoas mais expostas são aquelas que usam o transporte público. É óbvio que todos têm que estar com suas máscaras, se possível até 2, mas o álcool gel no metrô e no ônibus é uma necessidade. Eu paro por aqui por hora, peço que essa fala vá para o secretário da Saúde, mas já peço a minha reinscrição. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Janaína Pascoal. O próximo parlamentar inscrito é a professora Bebel, do PT. Bem, boa tarde, Fábio, boa tarde todos que nos ouvem e assistem através da Rede Alesp. Sempre é uma satisfação, né, estar aqui, ainda que num momento tão triste, né, que, veja bem, em uma semana, mais de 15 mil mortes, eu acho que a gente muito pouco tem o que comemorar. Mas a gente também tem que colocar questões, né, eu posso falar com a legitimidade que eu tenho, né, que o meu sindicato, a PUESP, foi um dos primeiros que pedia, assim, o tempo todo, né, que colocasse os profissionais da educação na primeira fase da votação, da vacinação. E junto até, eu me lembro que eu fazia uma fala também na Assembleia, e os colegas que são da Polícia Militar, né, também faziam coro, né, e eu acredito que o atendimento de parte da reivindicação, deputada Janaína, porque acima dos 47 anos pega 40% da categoria, né? Por outro lado, seria interessante, porque a nossa categoria é dos 25 anos, é uma categoria que ela é um pouco, como é que eu diria, não vou falar, ela é vivida, não é que ela é velha, ela é vivida. Então, dos 25 anos para cima, então precisaria pegar, aí você pegaria todos, né? O que acho que muito pouco impactaria, né? Porque se você pegar só no caso, não está errado, concordo, trabalhadores em educação na sua totalidade, foi isso que ele fez, tá? Por isso que dá 40%. Portanto, mas se você pegar, nós temos cerca de, só professores e professoras, nós temos 192 mil, né? Esse é o quadro fechado, né? E que aí, somado com todos da ativa, né, dá mais de 350 mil, né? Então, mas, de qualquer forma, não é nada aviltante, né? Dá 500 mil, por exemplo, tomado junto com as outras, com a polícia, com todo mundo. Mas a educação, né, indubitavelmente, ela seria atendida tranquilamente com 300 mil doses, colocando todo mundo, né? Então, eu não considero uma derrota, não, tá? Quem disser que é derrota aqui,
está dizendo sem ouvir a categoria. Eu ouço a categoria, tá? Há um descontentamento por não abranger todos, porque é um pouco isso. Mas eu acredito na luta. Para que o secretário, o governador, eu fiz ofício também ao governador, o secretário, ao secretário de saúde, e vou refazê-los. Aliás, a minha assessoria já fez isso ontem, né? Para que seja ampliado, né? Porque eu acho que valoriza quem luta, né? Eu acho isso. A gente não pode rasgar um caminho percorrido, a gente ampliou o caminho. Eu tenho isso muito claro, tá? De qualquer maneira, esse é um aspecto que eu quero abordar, como a polícia também. Acho que é importante, né, os colegas policiais terem aí o atendimento pleno. Por exemplo, quando nós tratamos dos agentes penitenciários, é porque é aqueles problemas que a gente sofre, né, e ouve também. A senhora ouviu, o deputado ouviu, todo mundo está ouvindo. Então, são demandas que vêm e que nós vamos conseguir, né? Aos poucos, nós vamos convencendo. Eu acho que o que fez o governador convencer tem a ver com o movimento, né, que os professores fizeram, tem a ver com a ação que a juíza concedeu, né, às entidades todas, né, e tanto que abrange a rede municipal, rede estadual e rede federal. Digo, rede particular de ensino. Exatamente o que contém a sentença, né? Então, isso para nós é... Agora, precisaria ser... Eu faria, deputada, talvez como é que eu diria, um escalonamento nas fases, né? Como é feito no geral. Faria isso, do mais velho para o mais... Entendeu? Mas abrangeria todos. Não vai faltar, porque a tendência é que quando a gente vai vacinando mais os grupos que são mais vulnerabilidade, que tem facilidade de se contaminar, a tendência é a gente vai abaixando a curva também. Isso é um fato, né? Então, é uma lógica, não é por ser a categoria, é pelo fato de que é a categoria que aglomera, né? Que está em contato, que pega ônibus, que pega uma coisa, que pega outra. Então, nós temos que lutar para a vacinação em geral. Mas se pegar também as bolhas, nós também podemos, né? De uma forma, pela falta da vacinação em geral, você pode ir contendo. Eu tenho um pouco essa lógica de ler as coisas. Com relação às demandas, as minhas são as mesmas, deputada. Hoje eu recebi uma demanda de São Carlos, né, pedindo exatamente aí os insumos para intubação, né, e pedindo a título de empréstimo. Olha a que ponto chegamos, né, título de empréstimo de outro hospital, de um hospital para o outro. Eu falei, bom, não sei como faz isso, vamos então até a Secretaria de Segurança para ver como podemos tratar essa questão. A questão de calamidade pública também, nos municípios que pedem, hoje tivemos lá no CCJ, eu penso que tem que ter os critérios, continuo achando que tem que ter os critérios, né, para os municípios poderem, enfim, declarar e nós tomarmos um posicionamento. A gente não pode achar que é um problema do município, que o município está no estado que está no Brasil, né? Eu acho que a gente vai ter que pensar isso com muita, né? E falar do PL 108, de autoria do deputado Paulo Fiorilo, que, enfim, dá autorização para o governo do estado de São Paulo, ele próprio, comprar as vacinas, né? E as emendas ali apresentadas, eu acho que a gente tem que dar celeridade, porque isso, de certa forma, também a gente pode avançar mais no processo de vacinação. Eu não posso deixar de falar também do PDL, né, que eu sou autora, que é um PDL, tem um diferencial com o do deputado Gianazzi, mas trata do mesmo assunto. Qual? Contra o confisco, né,
dos servidores aposentados e pensionistas, né? O dele, ele fala que a emenda, né, ainda tem, dele é a emenda que tem que ser apreciada, que já foi aprovado, mas de qualquer forma, o meu também está na lista de entrar na urgência. Um ou outro, ou os dois, para nós, a casa tem uma vitória, né? Então, eu estou pedindo aí, né, para os meus pares todos, né, um ou outro, mas estou pedindo, se o que entrar primeiro, vamos aprovar. Eu acho isso, né? É bom porque todos os deputados estão sendo acusados de que estão tirando aí como é que eu falo? Os direitos de aposentado e pensionista, ou seja, depois de aposentados, né, tendo que pagar. Essa é uma luta, a PUESP está assumindo essa luta, né, e com certeza, né, eu acho que da mesma forma como a vacinação veio com um sinal, eu acredito que com luta, com a nossa articulação conjunta, né, com um trabalho, né, coletivo, a gente consegue, né, e a vitória não é de um deputado ou de uma deputada minha, digamos, é da casa, que não permitiu, que não permitirá que o governador cometa mais essa injustiça para com os servidores públicos, né, do estado de São Paulo. Também estive na reunião do IANSP, né? Eu vou me reescrever também, porque eu acho que foi uma semana tão, tão extensa, intensa, né, do ponto de vista de trabalho, que eu acho que é importante que a gente esgote aí os assuntos. E agradeço aí todos que nos ouviram, assistiram através da Rede Alesp, e cumprimento, né, toda a assessoria técnica e os deputados e deputadas que estiveram aqui conosco. Boa tarde. Uma boa tarde, deputada professora Bebel. E agora, reinscrita, a fala é da deputada Janaína Pascoal, do PSL, por favor. Muito obrigada. Vou seguir aqui com o tema, né, vacinação, enfrentamento à Covid, para dizer que o pai de um aluno do curso de medicina de Marília mandou um e-mail desesperado porque o filho, que é estudante de medicina, já está atendendo pacientes Covid e não recebeu vacinação. Aí nós entramos em contato com a universidade, recebemos a informação de que, na verdade, não é só a Faculdade de Marília, mas muitas faculdades na área da saúde, seja medicina, enfermagem, fisioterapia, estão colocando os seus alunos para atenderem, vamos dizer assim, o fronte, e esses alunos não receberam a vacinação. Eu já mandei ofício para a secretaria, mas a tribuna muitas vezes é mais efetiva do que o ofício, então já peço que essa fala vá para o secretário da Saúde, pedindo, né, me parece algo óbvio, mas pedindo que os estudantes de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, ou seja, os estudantes na área da saúde, que estejam trabalhando em hospitais, né, com pacientes Covid, que esses estudantes sejam vistos também como profissionais de saúde, como prioritários no recebimento das vacinas. Essa doença, eu falo desde o princípio. Muita gente dizia que eu estava errada, não importa também ficar dizendo quem está certo, quem está errado, mas desde o princípio que eu digo que a doença não é uma doença que atinge somente idosos, somente pessoas com comorbidades, é uma doença traiçoeira, é uma doença que ninguém sabe como o seu próprio organismo vai reagir a ela. Então, eu peço aqui, né, me uno a este pai, para que os estudantes da seara da saúde sejam vistos como profissionais de saúde, como prioridade, se estiverem atendendo pacientes Covid. É óbvio, se estiverem apenas em aulas teóricas, eles são estudantes como os outros estudantes e serão vacinados, quero crer rapidamente, como todos os demais, seguindo a fila. Mas se estiverem no fronte, me parece que precisam sim ter uma prioridade absoluta em termos de vacinação. Recebi também muitas mensagens de pessoas com doenças crônicas, parentes de pessoas com doenças crônicas, senhoras grávidas, pedindo que eu solicitasse preferência na vacinação. Eu participei de muitos eventos, palestras, reuniões sobre esse tema, e eu confesso que eu ainda quero mais informações em termos da segurança,
né, da vacinação desses grupos. Então, eu pedi para a assessoria fazer uma pesquisa nesse sentido e vou tentar entrar em contato com as autoridades também para entender, né, por que esses grupos não estão já como prioridade, se ainda faltam elementos para se ter certeza da segurança, ou se é realmente a decisão de que os idosos seriam mais vulneráveis do que esses grupos, né? Porque são muitos os pleitos de doentes crônicos e familiares de doentes crônicos para que eles sejam vistos como prioritários. Vou dar um exemplo: pessoas que sofreram transplantes, pessoas que têm doenças autoimunes, pessoas que estão fazendo tratamento para o câncer, né? Elas escrevem com muita frequência, agora as grávidas também, as gestantes começaram a escrever. Então, eu vou levantar mais informações do ponto de vista técnico da vacinação desses grupos, mas quero aqui dizer publicamente, coletivamente, porque às vezes é impossível responder todos os e-mails, que estou atenta a essa questão e, se não conseguir amanhã dar uma devolutiva, na segunda-feira me manifestarei sobre o tema de maneira mais assertiva. Aproveito aqui a presença da deputada Bebel, eu conversei com ela, não me lembro, acho que foi na segunda-feira, antes do Colégio de Líderes, sobre uma denúncia que eu recebi, um pedido, e ela confirmou o fato. Era uma denúncia do pai de uma funcionária de escola estadual, dizendo que quando sobra merenda, né, essa merenda é jogada no lixo, no lugar de ser dada, por exemplo, ou para os funcionários levarem para as suas residências, ou para aquelas crianças mais vulneráveis, de famílias mais vulneráveis economicamente, ou para alguma instituição. A colega Bebel confirmou que isso acontece. Houve um período em que havia uma proibição legal, né, uma coisa tão maluca isso de doação, mas a lei federal foi mudada, né? No início já da gestão do presidente Bolsonaro, goste-se dele ou não, houve um esforço muito grande para mudar essa lei, para que restaurantes, hotéis, no lugar de jogarem fora as comidas que excedem, né? Óbvio, ninguém está falando para doar comida velha, comida estragada, não é isso, mas prepara uma quantidade para o dia, aquela quantidade não é consumida, no lugar de jogar fora, para doar para instituições, para as famílias dos funcionários. Então, a legislação federal já mudou. Tem projetos para mudar também no âmbito estadual, mas a legislação federal se aplica aqui. Então, eu quero fazer um pedido aqui, vi que a deputada Bebel vai falar, talvez até ela possa fazer coro, que não se jogue comida fora. Eu vi hoje que saiu um decreto no Diário do Executivo Estadual, dizendo que vão voltar a pagar aquele auxílio para as famílias das crianças mais carentes nas escolas estaduais, que era até um desejo da deputada Bebel também. Mas, independentemente de estarmos em pandemia ou não, é necessário que a Secretaria de Educação, e peço também que minha fala vá para o secretário da Educação, baixe uma normativa para que não haja desperdício de merenda. Se vão seguir com merenda nesse período de pandemia, ou se vai ter vale, voucher, não sei, mas quando houver merenda, né, seja em pandemia, seja fora de pandemia, nós não podemos conceber que neste país se jogue comida no lixo. Não podemos conviver com isso. Então, tem que ter uma normativa. Sobrou? Vai poder mandar para a casa dos funcionários? Vai poder estabelecer famílias que sejam mais vulneráveis, instituições vizinhas da escola? Então, é um pedido que eu faço aqui, em nome de nossas mães, de nossas avós, né, que nós crescemos ouvindo, não pode deixar uma garfada no prato, em respeito àquelas pessoas que não têm o que comer. Então, nós precisamos rever urgentemente esta situação. E, além desses dois tópicos, que eu já estou aqui com o meu tempo esgotando de novo, eu estou fazendo um levantamento com a assessoria dos decretos que foram baixados no Estado. Já disse isso aqui e repito, alguns prefeitos estão, sim, exorbitando. Decretos administrativos podem ter sanções administrativas, jamais prisão, tá? Hoje, um senhor em desespero me escreveu, dizendo que tem um pequeno comércio, que ele não queria fechar, a prefeitura foi no comércio dele, mandou fechar,
ele já disse que não vai fechar, ele quer saber se ele pode ser preso. Então, o que eu digo aqui para ele e para tantas pessoas que estão com essa aflição? Sob o ponto de vista jurídico, falo na condição de professora de direito, não vejo nenhum respaldo para uma pessoa nessa condição ser presa. Tá? Com isso, eu não estou falando contra o lockdown, não estou dizendo que a doença não existe, não estou aqui dizendo que não tenha que ter cuidado, não é nada disso. Estou falando de direito penal. Não vejo nenhum elemento para uma pessoa, nessa circunstância, ser presa. Multa administrativa? Pode ser. Prisão, jamais. Agora, eu não tenho como dizer ninguém vai te prender, porque, infelizmente, a legalidade nesse país vem sendo desrespeitada crescentemente. Tá? Então, o que eu posso dizer neste momento? Que estamos fazendo um levantamento dos decretos, talvez façamos até algo formal para denunciar ou para apontar o que tem de excesso nestes mesmos decretos. Quero pedir encarecidamente que os senhores prefeitos, os secretários de justiça, aqueles que alicerçam, né, que assessoram os senhores prefeitos, que compreendam que o momento é grave, mas que a gente não pode fazer tudo e qualquer coisa contra os nossos cidadãos. Peço encarecidamente que também o governador, né, tenha cuidado com as ações da tal força-tarefa que ele criou, que também tem usado força policial, e eu entendo que é inadequado, é excessivo, para que nós não tenhamos uma revolta popular, porque a situação da saúde é complicada, econômica também é complicada. Se houver abusos, as pessoas podem não aguentar, né? Fora todos os problemas emocionais e psicológicos que nós estamos enfrentando. Então, este também é um tema que eu vou levantar com mais detalhes e me comprometo a dar uma devolutiva aqui. Pela falta de tempo, eu cumprimento a todos e nos vemos amanhã. Fiquem com Deus. Muito obrigado, deputada Janaína Pascoal, do PSL. E agora nós vamos para a deputada professora Bebel, do PT. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, satisfação estar de volta. Bem, eu vou começar concordando com a deputada Janaína Pascoal, no que diz respeito aí na verdade, a falta de gestão mesmo, no que diz respeito à alimentação escolar das escolas públicas, né, estaduais, só para se ter uma ideia. Aqui no estado de São Paulo, foi cerca de 500 toneladas, 500 quilos, 600 quilos, aliás, 600 quilos de carne, né? Tanto bovina como a carne de frango, que para mim é carne. Que a população não vê muita... Acho que a população carente há um tempo está aí atrás, né, de comer proteína, algo necessário aí para que, enfim, tenha uma alimentação saudável, né? A gente assistir, jogar fora, né, 600 quilos de carne, né? Então, quantas bocas seriam, né, atendidas, quanta fome, né, seria matada e morta, né, com um pouco de carne, né? Às vezes você vê pobre, né? Normalmente são escolas pobres da periferia, por que não? É distribuir para a população carente. Uai, se vai perder, e a ideia não é deixar perder, porque uma boa gestão não é aquela boa gestão que diz o seguinte, olha, não sai daqui porque pode transparecer, né, desvio. Não, desvio é uma coisa. Isso aí, né, na verdade, é jogar dinheiro público fora, isso é má gestão. Tem outro nome, né? Então, a gente tem que trabalhar numa perspectiva, então, de ter critérios. Quais são os critérios também, né, que permite que o gestor escolar dê uma autonomia para ele, venha poder doar, porque eu não posso ir para cima de uma diretora de escola se ela tomar uma posição, né? Porque se ela tomar posição diversa, ela é tida como aquela que desviou. Eu já vi muitos desses casos, deputada Janaína, é um absurdo, mas já vi, entendeu? Então, nós temos que pensar, sentar junto com o Conselho de Alimentação, né, e verificar
o que nós podemos, como parlamentares, nós estamos no nosso devido papel de fiscalizadoras e fiscalizadores, né? E do bom uso da coisa pública, porque é isso que a gente quer, né? Nós não estamos contestando porque tem a carne, não, nós queremos que tenha alimentação. Eu defendo uma alimentação saudável, tive um projeto de lei exatamente, né, tratando da alimentação, né, seria um plano estadual de alimentação escolar que, enfim, foi vetado pelo governador, né? E é lamentável, porque o que propunha aquele plano? Nada demais em termos de mais dinheiro público. Propunha que se abrisse espaço para as escolas fazerem hortas, e aí, por que não? Eu tenho certeza, com a ajuda da comunidade, tenho certeza que a comunidade ajudaria, inclusive, fiscalizar esse tipo de desperdício, porque esse nome tem um nome, é desperdício. É dinheiro público jogado fora, é isso, né? Como também a natureza da merenda, a merenda seca. Isso foi muito debatido, né, entre nós, e a merenda seca, ela tem um lado que é o seguinte, é a questão referente à possibilidade de desvios, né? Então, você fazia aquele monte de compra de aquelas bolachas, você só ia para o café dos professores, só bolacha, 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 minha nossa senhora, a gente vai sair daqui, não funciona intestino, não funciona nada, né? Porque assim deve ser a alimentação das crianças, também tem que ser coisas que funcionem, o organismo venha a funcionar direitinho, né? Porque eles não têm essa educação alimentar, eles comem o que pode. Por isso que é tido que nas escolas os pais questionam, porque eles querem que os filhos, pelo menos os filhos comam, né? E a escola é uma referência, né? Eu sou do tempo que a gente levava, por exemplo, legumes, batata, enfim, várias, alface para a escola, né? Para poder fazer a nossa merenda. A primeira sopa minha foi uma delícia na escola, porque foi daquilo que eu levei. A primeira salada que eu comi, porque naquele tempo já tinha horta, né? A gente que cuidava da horta, então você tinha noções de ciências, de botânica, né? Porque também é um momento e tinha aula de história, né? Da onde vêm as comidas, então a feijoada, o arroz, da onde vem, por que a gente come arroz e feijão, né? Porque determinadas regiões não é tanto a massa, né? Então, trabalhar a história da alimentação também leva a uma reflexão, né, de como, né, se alimentar direito e por que nós temos uma cultura, porque alimentação é cultura também, né? Então, deputada Janaína, eu concordo, eu acho que a gente poderia acionar o CONSEA, né, desses excessos que estão acontecendo. Eu sou aqui de Piracicaba, está aqui o Alex da Madureira, que nasceu em Artemis, como eu, vou brincar com ele. Só que ele passou por Piracicaba e eu continuei em Piracicaba. Então não vale, viu, Alex? Piracicabana sou eu, tá? E, de qualquer maneira, acho que a gente poderia acionar o CONSEA para a gente ver isso, tá? Acho que é uma boa pauta. E, de fato, eu pedir para o governador manter, né, os tickets, que eu acho que a família compra o que precisa, né? Não às vezes tem o arroz e o feijão, não precisa comprar o arroz e feijão, compra o que falta para ter uma alimentação, né, mais complementar. Então, vai comprar verdura, vai comprar legumes, parece que não, mas faz a diferença. Então, nesse sentido, é que eu digo que nós temos que nos importar, sim, com isso que está acontecendo, em termos de desperdício nas merendas, né? Aqui em Piracicaba, sobretudo, recebi as denúncias, né? E acho que devemos agir,
né? No sentido de não ter mais esse desperdício e ir para a comunidade, então. Se tem comida sobrando dentro da escola, que vá para a comunidade, né? Mais carente. As igrejas fazem isso, essa divisão muito bem, né? Acho que podem fazer. No tocante à pauta da semana, eu quero dizer que, enfim, nós vamos agora, nesse momento, né, entrar num período de intensidade aí na Assembleia, porque nós estamos também entrando para fora, né, para o lado de fora, o acirramento da doença, a doença está, né, aumentando, né, falta de leitos, hospitais, UTIs, os insumos, inclusive, para intubação, né, e acredito, e aí eu acho que a gente também apela para que a Secretaria de Saúde Pública atenda, né? Veja bem, eu tenho um hospital aqui, vizinho nosso, que está pedindo credenciamento. E ele recebe pacientes, está recebendo pacientes, mas não é credenciado. Fala, poxa vida, por que a gente não é chamado, né? É claro que eu não vou negar pacientes de Covid, nem, né? Mas precisaria estar credenciado e está com dificuldade de se credenciar, né? Por outro lado, por exemplo, nós temos o DOT aqui. O DOT foi tirado. O DOT é uma espécie de departamento de ortopedia. Mas tem o Hospital Unimed, na Carlos Botelho, que foi fechado e que estava pronto, né? Estaria pronto aí para receber pacientes do Covid, né? Então, acho que seria uma forma de gerir essa doença, né? De melhor maneira. Enfim, nós, como deputados, temos que ver como é que contribuímos. O meu tempo acabou, né? Mas eu deixo aí, cumprimento a deputada Janaína, o Alex da Madureira, e, enfim, todos que nos ouviram e assistiram, né? E vamos tocar nosso trabalho, porque a população paulista está precisando. Um abração, muito obrigada. Nós que agradecemos. E o próximo orador agora inscrito é o deputado Alex de Madureira, do PSD. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. Cumprimentar aqui a deputada Bebel, que acabou de falar, que acabou de sair, a deputada Janaína Pascoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje na tribuna virtual. Bom, quero começar minha fala falando de notícias boas, né? Além de tantas notícias ruins e difíceis que nós temos visto, não só na mídia, de um modo geral, como nas redes sociais também, e são notícias reais de coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no nosso dia a dia. Infelizmente, muitas notícias ruins, a dificuldade no setor de saúde, e todas as questões que todos já comentaram aqui, eu vou acabar comentando também algumas dessas mesmas questões. Mas queria dar boas notícias à população de Piracicaba. A Bebel falou aqui que é de Piracicaba, eu também sou de Piracicaba, sou nascido lá, no Hospital dos Fornecedores de Cana, e como ela disse que eu tive uma passagem por lá, eu, na realidade, não passei por lá, eu estou lá até hoje. Eu fiquei 10 anos fora, 9 anos fora, morando em São Paulo, mas moro em Piracicaba hoje e tenho minha vida lá, minha família, toda a minha família lá. E a Bebel fala de Piracicaba, mas está morando em Águas de São Pedro. Então, Bebel, você está em Águas de São Pedro, a gente sabe. Qualquer hora eu vou passar lá tomar um café com você. Bom, eu fiquei surpreso com uma notícia que eu tive. Alguém comentou comigo a respeito de que por que Piracicaba não tinha Bom Prato, né? Então eu fui verificar por que Piracicaba não tinha Bom Prato. E ao longo dos anos, Piracicaba sempre teve representação de deputados estaduais, federais, mas nunca havia sido cadastrado o município para a solicitação de um Bom Prato. Hoje, Piracicaba tem mais de 400 mil habitantes, é uma grande cidade, uma cidade regional ali da região, acaba sendo um polo regional ali do aglomerado urbano, que é chamado ali de Piracicaba, que congrega ali mais ou menos 25 municípios. A DRS de Piracicaba são 26 cidades,
que ela acaba atendendo em toda a região, principalmente na área de saúde, e é um polo comercial ali de toda a região. E, para minha surpresa, nós não tínhamos solicitação nenhuma de Bom Prato na cidade. Então, nós fizemos isso, já solicitamos junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, junto à Célia Parnes, também ao Fundo Social de Solidariedade, lá com a dona Bia Dória, e também à Secretaria de Governo, que o secretário é o vice-governador Rodrigo Garcia. Então, nós fizemos já essas solicitações. Piracicaba hoje está cadastrada na Secretaria de Desenvolvimento Regional com a solicitação do Bom Prato, e nós vamos trabalhar agora para incluir no orçamento desse ano recursos suficientes para que seja implantado o Bom Prato na cidade de Piracicaba. Deputada Janaína, só para você ter uma base, nós tínhamos o ano passado, no mês de março, abril, 8.200 famílias cadastradas no CAD único, no Cadastro Único do Governo Federal, com famílias que recebiam menos de meio salário mínimo como renda mensal, 8.200 pessoas. Hoje, nós temos mais de 22 mil pessoas cadastradas. Eu conferi agora esse mês para poder trazer esse dado aqui para todos vocês. Nós temos mais de 22 mil pessoas cadastradas. Uma cidade considerada uma cidade muito abastada, Piracicaba, uma cidade que tem muito emprego, uma cidade que tem muitas indústrias, uma cidade desenvolvida, apesar de ter ainda esse calor do interior, mas nós não tínhamos solicitação de Bom Prato ali no município, então nós corremos para fazer isso e agora vamos trabalhar na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, que chega aqui na Assembleia Legislativa agora no mês de junho, e também vamos trabalhar no Orçamento do Estado, que chega em setembro aqui na Assembleia, para podermos garantir recursos para que seja o ano que vem implantada o Bom Prato na cidade de Piracicaba. Também outro assunto importante, nós lançamos a semana passada também, juntamente com alguns vereadores do município, o Anilton Risato, também o Paulo Campos, o Gustavo Pompeu, e outros vereadores que estão se envolvendo também nessa luta de angariar alimentos, mas nós nos organizamos de uma forma em que nós não recebêssemos nenhum recurso e nenhum alimento. Não é esse o nosso intuito. Mas nós estamos numa campanha junto ao Fundo Social de Solidariedade do município de Piracicaba, que tem a organização e tem como fazer a logística de fazer com que esse alimento chegue até as famílias que mais precisam e necessitam, uma vez que eles usam o próprio cadastro único do governo federal como base para que esses alimentos, essas cestas básicas, possam chegar até a população. E nós tivemos uma boa notícia também na semana passada, onde nós recebemos no município mais de 2.000 cestas básicas vindo do Fundo Social de Solidariedade. Já era uma solicitação nossa no início do ano, e foi atendida pelo Fundo Social de Solidariedade do governo do estado de São Paulo. Então, nós recebemos agora mais de 2.000 cestas básicas que vão atender essas primeiras famílias com uma necessidade maior que estão cadastradas aí no CAD único do governo federal. Outro assunto também que eu gostaria de trazer aqui a essa tribuna é com relação à cidade de registro. A deputada Janaína falou sobre esse assunto aqui. O vereador Zé Lopes, também o vereador Dito, me procuraram aqui na semana passada e nós procuramos trazer esse assunto em pauta e cobramos tanto a Secretaria de Saúde do Estado como também a Secretaria de Desenvolvimento Regional para que fosse enviado ao Hospital Regional, lá ao Hospital São João, a necessidade de respiradores, né? Eles têm disponibilidade de leitos lá para montar esses leitos com a respiração artificial, porém, eles não têm o equipamento que foi recebido, alguns equipamentos pelo governo do estado, e nós fizemos a solicitação para que fossem enviados ao Hospital Regional de Registro para atender essa demanda e conseguir aumentar ali alguns leitos para respiração artificial com esses aparelhos. Então, com a abertura de novos leitos, de 20 novos leitos que tiveram ali no hospital, mas eles estão necessitando dos aparelhos de respiração. E também
fazer um apelo aqui ao secretário de Saúde, ao Jean Borenstein, que é nosso amigo, é o companheiro que tem demonstrado muita preocupação e tem ajudado e atendido as demandas que nós temos levado à Secretaria de Saúde do Estado. Até parabenizar aqui a equipe da Secretaria de Saúde do Estado, o doutor Eduardo, também a Patrícia, o Carlinhos, o pessoal que nos atende todas as vezes que eu falo na Secretaria, sou muito bem atendido, então tem que fazer esse registro aqui de gratidão a vocês por todo o atendimento que vocês prestam aos parlamentares dessa casa, e falo por mim. E fazer esse apelo aqui sobre a falta de insumos. Eu sei que esse é um problema nacional, não é um problema só no estado de São Paulo, mas nós temos visto a falta de insumos, principalmente para intubação, né? Tantas outras coisas que nós estamos tendo problemas, principalmente com a compra de equipamentos pelos hospitais filantrópicos. Os preços dispararam, porque é fato, aumenta a procura, diminui a demanda, os preços aumentam, e é fato isso o que tem acontecido. Um exemplo disso, eu estava conversando ontem com o diretor de um hospital ali de Piracicaba, do Hospital dos Fornecedores de Cana, o Dr. Coral, e ele comentou, falou, Alex, está difícil de comprar luva, né? As luvas descartáveis subiram mais de 15%, e não é um problema que nós estamos conseguindo resolver. Não é caso de aumento de impostos, é o caso do aumento da procura e a diminuição da demanda desses insumos e desses EPIs, né, que estão em falta no mercado. Então, quem tem em estoque, ele, infelizmente, coloca o preço que ele quer e os hospitais estão comprando, né? Essa é a realidade do comércio. Nós vivemos num país, num sistema capitalista que, infelizmente, mesmo nós passando um problema tão sério na saúde e que haveria de ter um bom senso nesse momento dos fornecedores de equipamentos, eles também têm esse problema, porque eles também compram com sobrepreço quando não conseguem ter equipamento suficiente para poder passar. Outro caso também, deputada Janaína, que me procuraram, foi também sobre o Hospital de Ribeirão Pires, né, que está ali passando por problemas. Já aí são insumos para intubação, no caso, faltando os anestésicos, né? Estão tendo que intubar pessoas, muitas vezes, sem a utilização de anestésicos ou utilizando menos do que deveria, né? Porque não tem. Então, é uma Alex Madureira, só intervir rapidamente. Seu tempo está esgotado. O senhor gostaria de se reinscrever? O senhor tem direito a se reinscrever. Ou, se o senhor quiser terminar. Obrigado. Já falei os assuntos que eu gostaria. Muito obrigado e desculpa. Imagina, nós ficamos por aqui agradecendo ao deputado. O Tribuna Virtual de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Fique agora com a nossa programação. Até mais.